Alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham conseguido fazer a pesquisa que eu falei para vocês fazerem sobre os animais da pré-história brasileira, né? Sobre os animais da pré-história brasileira vai ver agora. Aí, confundi aqui rapidinho. Sobre os animais da pré-história, né? Como é que foi? Espero que tenha dado tudo certo, tá? Pessoal, semana passada a gente falou sobre pré-história, deu um geralzão, né? Sobre paleolítico, mesolítico, neolítico, idade dos metais, essa coisa toda, tá? E a gente encerrou o que seria, eu vou até pegar aqui para vocês, a unidade 2 do livro, tá? Que é sobre Idade da Pedra. Hoje, sobre pré-história, né? Idade da Pedra e pré-história é a mesma coisa. Hoje a gente vai começar a falar, e também já vai adiantar aqui para que termine hoje, a unidade 3, tá? A unidade 3, ela fala sobre a pré-história especificamente brasileira, tá? E aqui a gente já começa com um termo que é interessante, tá? Não existe, de verdade, uma coisa que a gente possa chamar de pré-história brasileira. Por quê? Brasil é um termo muito específico, em que sempre que a gente fala de Brasil, a gente está se referindo à geografia daqui, né, de onde tem o nosso Brasil, mas após a colonização europeia, porque a gente já tem ali, vai ter miscigenação dos índios que viviam aqui, dos portugueses e europeus e dos africanos. E é essa miscigenação nesse lugar que vai ser o que a gente chama de Brasil, tá? Brasil pré-histórico, ou pré-história brasileira, isso nada mais é do que um termo para facilitar o nosso conhecimento geográfico, tá? Ou seja, a gente está falando de povos que estão ali na época da pré-história, mas que habitavam geograficamente na região aqui do Brasil, tá? Eu vou expandir essa unidade 3, eu não vou falar simplesmente do Brasil, não. Eu vou falar sobre os habitantes pré-históricos no Brasil e na América. Porque a gente tem muito pouca coisa sobre pré-história. Eu já falei isso para vocês, né? Pré-história é um período muito difícil de estudar, porque a gente tem que trabalhar muito com arqueologia e a gente não tem tanta fonte escrita. Então, aquilo que a gente encontra de padrão nas sociedades pré-históricas, por exemplo, o fato de que são caçadores e coletores, né, a maior parte do tempo, vai haver uma revolução agrícola, começa a se desenvolver ali as primeiras sociedades, o domínio do fogo, essa coisa toda. Isso daí meio que se repete, tanto nas sociedades europeias quanto nas sociedades americanas, ou nas sociedades africanas, asiáticas e tudo mais, seja lá onde é que a gente está localizando na idade da Pedra. O que vai mudar? Né? O tempo em que isso vai durar. Não necessariamente o mundo inteiro entrou no Neolítico ao mesmo tempo. A gente sabe que hoje a gente sabe, né, que o Neolítico ele começa primeiro, né, a gente vai ter a primeira revolução agrícola na Europa, a gente vai ter revolução agrícola antes no norte da África do que no sul da África, a gente vai ter fundição de metais primeiro na Europa e na Ásia. Então, isso não necessariamente acontece ao mesmo tempo em todo lugar do mundo. Vai mudando, tá? Tem lugares que vai acontecer antes, tem lugares que vai acontecer depois. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi aqui na América, tá? Uma coisa que é importante pra gente saber, antes de tudo, é que qual é a grande dúvida, né? Por que a gente vai estudar separado a pré-história americana? Por causa do seguinte, a gente sabe hoje, por causa de indícios arqueológicos, que os primeiros seres humanos, né, os primeiros da nossa espécie, provavelmente surgiram na África, porque é lá que a gente tem os fósseis mais antigos sobre a nossa raça humana, né, que é a Homo sapiens sapiens, né, o homem que sabe, vem da África. Então, qual que é a grande dúvida? Né? Quando em 1500, né, em 1492, na verdade, chegam as primeiras caravelas europeias no continente americano, que não havia ainda registro dele, já tem gente aqui, já tem os índios aqui. E aí a grande pergunta é, olha, mas se a gente sabe hoje que os seres humanos eles vieram muito provavelmente da África,
como é possível que tenha seres humanos aqui na América antes do contato europeu, tá? Alguém pode pensar, né, talvez já tenha visto aí um documentário, alguma coisa, naquele supercontinente que existia milhões de anos atrás que chamava Pangeia, né? Para quem não sabe, antes da gente ter os 5 continentes que a gente tem no mundo, né? América, Europa, Ásia, África e Oceania, a gente tinha um continente só que chamava Pangeia, e aí houve um cataclisma mundial, um super terremoto, alguma coisa assim, e esse continente ele rachou em 5 e com o passar dos milhões de anos eles foram se afastando um do outro, tá? E alguém pode pensar que na verdade a gente vem daí e, sei lá, morava todo mundo ali, quando rachou foi. Mas não é isso, tá? A Pangeia é muito anterior à espécie humana. Não é isso que aconteceu. Em algum momento, gente que vivia na África, que vivia na Europa ou em algum desses outros continentes próximos ali da África, veio para a América em fluxo migracional, ou seja, veio andando para cá, saiu de lá e veio para cá. Como é que vai se dar isso, né? Existem algumas teorias de um monte de gente, mas existe uma teoria que ela é a mais aceita, a mais provável, que é a que fala sobre o Estreito de Bering. Um estreito, quando a gente fala disso geograficamente, é quando a gente tem alguma coisa, né, que separa 2 continentes ou 2 oceanos, tá? Então, por exemplo, o Estreito de Bering, ele é o quê? Ele é uma pequena faixa marítima que separa a Ásia da América do Norte, tá? Especificamente hoje ele fica entre a Rússia e o Alasca, tá? O que se imagina? Que durante alguma era glacial, ou mais de uma era glacial, mas em alguma era glacial, talvez até naquela que a gente estudou lá do Mesolítico, essa pequena faixa de oceano, e é pequena mesmo, tá? O Estreito de Bering ele tem aí 85 quilômetros mais ou menos, tá? Se vocês pararem para perceber, 85 quilômetros é muito pouco, tá? Daqui em 3 rios, leva mais ou menos 1 hora de carro aí, a gente tem 65,7 por 7 quilômetros, 65,9, né? Então 85 quilômetros não é nada. A gente conseguiria, uma comunidade humana conseguiria andar isso daí em alguns dias, tá? Né? Uma sociedade grande. Talvez, galera, esse vídeo fique com 2 vídeos, tá? Desculpa isso se eu tiver que subir 2 vídeos, mas é porque acho que a memória do meu celular tá ficando curta para gravação e ele tá dividindo em mais de um. Enfim, o que se imagina? Que em algum momento esse estreito ele congelou, provavelmente uma era